Amigas e amigos, a ofensiva ideológica, a propaganda ideológica da direita para justificar o programa do golpe é a principal ação política dos golpistas hoje. Já comentei isso aqui. A mídia hoje está repleta disso aí. Tem, por exemplo, essa entrevista do José Arthur Gianotti, que é um tucano de carteirinha, histórico aí, dizendo que o PSDB acabou. Claro que acabou, não foi agora. Acabou quando eles criaram a Operação Lava Jato exatamente para substituir os partidos políticos deles, da direita, que não têm credibilidade nenhuma. O povo olha para esses partidos e fala, de jeito nenhum, não topa nada do que eles dizem. E criaram a Operação Lava Jato para destruir o projeto, né, que se opõe à ideia da oligarquia, à ideologia da oligarquia, da direita, da elite. Criaram esse mantra da combate à corrupção, corrupção, corrupção. Aqui é exatamente isso, porque como que o PSDB poderia fazer esse papel? Sendo que ele é da lama da corrupção. E criaram a tal da antipolítica, eu tenho comentado muito isso aqui, para atacar a classe política. É uma lógica cristalina, né? Pega aí o mundo da corrupção, cria um grupelho desses aí, de moralistas, de justiceiros, corruptos, né? Para criar essa situação, criar o campo da antipolítica. Então, pela ideologia, a gente consegue entender a lógica do golpe. A gente consegue enxergar claramente que esta turma aí da antipolítica, da Lava Jato, por exemplo, pertence a esse mundo aí, o mundo da lama, o mesmo mundo do PSDB, né, da elite, da direita, etc. Ideologicamente falando, estou dizendo aqui. E a privataria é o exemplo acabado disso, porque por aí a gente vê claramente a ideologia. Qual é o papel do Estado, né, no desenvolvimento, no progresso, no sentido da gente ter um projeto de poder que tenha o povo incluído, o povo participando. Como que o povo pode participar, se não pela política? Na política, de um jeito ou do outro, o povo está participando. Na antipolítica, o povo passa ao largo, fica só olhando, assistindo e muitas vezes aplaudindo, porque eles vendem essa ideologia em regime de monopólio midiático, num ambiente arejado, iluminado pela democracia, pela circulação de ideias. Eles não teriam nenhuma condição de vender esse projeto deles. Aí ficam dizendo que as estatais são cabines de emprego, loteamento político, corrupção e não sei mais o quê. Pode até haver isso, agora que se crie mecanismo para que haja controle dessas coisas. Agora, isso são gotas diante do oceano de interesses que estão por trás dessa campanha ideológica. Porque as empresas privadas são diferentes? Quem sonega imposto? Quem sonega direitos trabalhistas, direitos previdenciários? As estatais, nesse sentido, são excelências. Os bancos, por exemplo, a farra que os bancos promovem, o dinheiro que circula aí pelos bancos, quem controla isso? Dinheiro de corrupção, de caixa 2. Por exemplo, o caso lá do Banestado, da Operação Banestado, que mandaram 29, 30 bilhões de dólares aí para os paraísos fiscais, etc. Quem controla esse dinheiro que circula nos bancos? Essa que é a questão para a gente entender qual é o papel do Estado. E querem vender tudo na bacia das almas, claro. Eu tenho comentado isso aqui, a lógica dessa privataria. E é importante e fundamental a gente entender também o sentido de tudo isso ideológico. O papel do Estado. Porque aí, quase na virada do século XX, há pouco mais de 100 anos, portanto, o Brasil ainda era monarquista, feudal, escravocrata, uma miscelânea de mazelas. Mesmo trocando a monarquia pela república, a estrutura social permaneceu praticamente a mesma. Os extremos, os dois extremos que eu tenho comentado aqui, os dois veios históricos. Em 64, com o golpe militar, que foi um golpe anti-revolução de 1930, o país foi lançado irresponsavelmente aí nos braços dessa lógica que veio permeando toda a trajetória da direita, o projeto neoliberal. Que eles dizem, aí do Bolsonaro, por exemplo, o Estadão fez uma matéria dizendo que o Bolsonaro tem ideias de esquerda. Olha aí como são as coisas, porque ele defende o Estado, não é contra a autonomia do Banco Central, essas coisas que são meras perfumarias. A questão é ideológica, porque o Bolsonaro é o tipo de fascista não reciclado. Tem vários deles por aí. Agora, quem manda na dinâmica do capitalismo hoje? Esse mundo do dinheiro, da especulação. Esses fascistas não têm nenhuma possibilidade de saírem vitoriosos, conduzir algum projeto. Porque eles são os fascistas lá,
Os velhos fascistas, Hitler, Mussolini, nazifascistas, né, não se reciclaram, porque hoje é o projeto neoliberal. Pega o exemplo do Trump. O que o Trump pode fazer fora das oligarquias de Wall Street? Né, e outros mais por aí. O mundo de hoje é o mundo do projeto neoliberal, que eu tenho falado aqui, que tem traços de fascismo. O controle totalitário do Estado, né, para que o Estado garanta as fontes de lucros para esta elite, para essa direita, pague as suas contas, e o controle midiático, sobretudo. Não tem circulação de ideia, não tem democracia, não tem o livre debate, né? O povo não tem acesso às informações, o direito à informação é cerceado. O Brasil é isso aí. O Brasil, até a década de 60, o Brasil não tinha sequer bolsa de valores. A Bolsa de Valores foi criada em 1964, depois do regime de 64, aí por volta de 67, 68, não me lembro agora, né? Mas por imposições das multinacionais que chegaram aqui, pela dominação da economia, pela lógica do regime norte-americano. Né? Tanto, isso está aí, ainda hoje é assim. Né? As bolsas, como elas funcionam no Brasil, o dinheiro está lá, não para investir em negócios, para apostar em pesquisas de ponta, promover o desenvolvimento. O dinheiro está lá, mas não de fato, né, como deveria. Está lá para ser usado na ciranda financeira especulativa. Se a gente não pensa no Brasil, né, basta ver o que fizeram com as desonerações do governo Dilma. O acordado era para investir em esses recursos, né, da desoneração, investir na produção para enfrentar os efeitos da crise, garantir o emprego, a renda, a dinâmica da economia. No entanto, foram ganhar dinheiro no cassino global. É coisa dessa gente, dessa oligarquia ainda desonesta. É que a nossa sociedade, ela, por essa lógica da direita, ela foi estruturada, né, para preservar o acúmulo, impedir a migração social. Quem nasce numa determinada posição social fica ali, não interessa o talento que se tem, né, nem o esforço que se faz. A noção de coletividade não existe por esta lógica do programa de governo da direita, pela ideologia da direita, da elite brasileira. Né? E aí, na divisão internacional do trabalho, né, o Brasil fica aqui meramente como um provedor de matérias-primas. Essa gente vem ganhar dinheiro aqui para gastar lá fora, às custas da exploração brutal do povo. A reforma trabalhista, por exemplo, tem esse objetivo: garantir a produção de matérias-primas baratas. As matérias-primas e a produção, com mão de obra barata, praticamente escrava, pela lógica da reforma trabalhista. Né? Ou seja, o Brasil sempre ficou aí patinando, né, na história, ficou para trás de outras nações mais desenvolvidas, exatamente por isso, por esta lógica dessa oligarquia, dessa elite, né, submetida e completamente servil aos interesses de fora, porque ela ganha com isso, né, e, consequentemente, ganha também escravizando o povo. Né. Daí é que a gente entende esse ódio que eles disseminam aí, né, esse ódio dos neoliberais, né, quando se trata de qualquer iniciativa estatal de construir a horizontalidade social. Não tem outra forma de se construir a horizontalidade social senão pelo Estado, pelo papel do Estado, no sentido de democratizar a sociedade, fazer a inclusão social, né, fazer o povo participar da dinâmica social, econômica e política do país. Não tem outro jeito. Por isso que eles são inimigos mortais de um projeto de Estado, né, que tem o Estado como centro, o Estado como indutor do desenvolvimento, puxando a dinâmica da economia. O que seria do Brasil sem o papel do Estado, sem as estatais da Revolução de 1930? Seria um grande país agropastoril. A lógica deles agora não tem mais sentido um país agropastoril, mas a lógica deles é um país produtor de matéria-prima, de produtos agrícolas, minério de ferro e o petróleo, né, fundamentalmente petróleo. Né, nós temos visto tudo isso aqui em abundância. Podemos dizer que o Brasil, se não for o país mais rico do mundo, nesse sentido, é um dos mais ricos do mundo. A lógica do golpe é exatamente isso. É preciso a gente entender as coisas por esse ponto de vista ideológico, para a gente entender por que tem tanta campanha, tanta propaganda aí na mídia, né, contra as estatais, contra
o Estado com esse viés desenvolvimentista, né, contra os direitos trabalhistas, previdenciários, etc. Tem um sentido em tudo isso. Nesse mundo do dinheiro que circula por aí, eles precisam vir aqui arrancar a nossa matéria-prima a custo reduzidíssimo, né, fazer circular isso na lógica deles, da economia deles, porque todos os grandes grupos econômicos estão submetidos à dinâmica dessa financiarização, desse mundo financeiro, os tais derivativos, papéis que rodam para cá, rodam para lá, isso vai gerando dinheiro em cima de dinheiro. E tem uma fonte de tudo isso, que é basicamente, aqui no nosso caso, as nossas matérias-primas e a nossa força de trabalho, trabalhando aí como escravo e submetida às condições precárias que a gente conhece aqui em termos de infraestrutura, em termos de acesso aos serviços públicos, etc, etc. É isso. Quando a gente fala de combater o golpe, a gente tem que combater o golpe com esses argumentos, mostrando claramente para o povo, né, do que se trata, qual é o programa do golpe, qual é o projeto do golpe e para onde o Brasil vai com esta lógica do golpe. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.